Boa noite, arquitetos e designers de interiores conectados. Bem-vindos à aula ao vivo Como economizar horas de projeto e ganhar mais dinheiro. Eu sou a Simone Collet, fundadora do blog Meu Estilo Decor, e hoje eu vou compartilhar com vocês a ferramenta que eu uso profissionalmente nos projetos dos meus clientes para economizar horas na fase do estudo preliminar. Bom, essa aula é ao vivo. Isso significa que você pode fazer perguntas para mim a qualquer momento. É só colocar a sua dúvida, a sua pergunta aí na barra de comentários do Facebook, que eu vou ver ela vai aparecer aqui para mim e a gente vai batendo um papo. Como o meu negócio é contar tudo que eu sei para vocês, compartilhar toda a minha experiência profissional e trocar ideia mesmo, eu não vou enrolar, eu vou entrar direto na apresentação. Isso significa que eu vou compartilhar agora com você a minha tela. Pronto. E a gente vai seguindo a apresentação e qualquer dúvida vocês vão colocando aí nos comentários. Bom, então hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta que é super importante e que eu uso em todo o projeto de todos os meus clientes. Ela me economiza horas de trabalho e por isso ela me ajuda a ganhar mais dinheiro. Eu tô falando bom, já falei que eu sou Simone Collet, criadora do meu estilo decor, e eu estou falando da ferramenta do Mood Board. Então hoje o que a gente vai ver é o que é Mood Board, como eu uso o Mood Board nos projetos dos meus clientes, por que isso me ajuda a economizar horas de trabalho, e no final eu vou mostrar para vocês 3 jeitos de fazer o Mood Board, 3 possibilidades, 3 maneiras de você fazer o Mood Board e usar ele nos projetos dos clientes. Bom, então assim, Mood Board vocês já estão vendo, isso aí é um exemplo real de um Mood Board que eu fiz para um projeto há 2 meses atrás, tá? Eu chamei ele de feminino sofisticado, porque sempre depois que eu faço um mood board eu gosto de atribuir características, palavras, porque eu acho que essa combinação do visual com o verbal é que ajuda o cliente a entender melhor o que a gente está querendo comunicar para ele. Né? E isso vai ser importante, eu vou passar, vocês vão entender por que isso é importante. Então, primeiro vamos falar sobre o que é o mood board. O Mood Board ele é uma ferramenta que não é usado só por designers de interiores e arquitetos. Ele é usado por designers de todas as áreas, para organizar e traduzir visualmente uma ideia. Então, os designers gráficos usam, web designers também usam, a galera da moda usa pra caramba quando está desenvolvendo uma nova coleção, quando está desenvolvendo a ideia, o conceito para um desfile de uma coleção. Organizador de festa usa, e pessoas comuns usam também o mood board para, por exemplo, você vai casar e você tem um sonho, você tem mais ou menos na sua cabeça qual é a sua ideia para aquela festa de casamento que você quer. Fazer o mood board te ajuda a manter o foco, né? E não se perder no meio de tantas opções que você tem no mercado para fazer a sua festa. O projeto de interiores é a mesma coisa. Então, a gente usa para organizar e traduzir visualmente uma ideia, para definir um estilo, né? Obviamente, porque quando você define esse estilo, você traduz visualmente com imagens o estilo que você está querendo dar para aquele projeto, você está falando, ó, é isso e não é todas essas outras coisas, né? Porque quando você define o estilo, você também está excluindo as coisas que não são. Então, não é simplesmente você jogar um monte de oi, Liara, boa noite. Não é simplesmente você jogar e recortar um monte de imagem e grudar tudo junto, né? Porque a edição é tão importante quanto a seleção de imagens. Então, é realmente uma curadoria de imagens que te ajuda a definir um estilo. E, obviamente, ele te ajuda a criar foco para você e para o seu cliente, né? Então, como que o mood board é usado em projetos de interiores? Ele é usado para traduzir visualmente o estilo do cliente. A gente que trabalha com interiores, a gente sabe que assim é uma dificuldade muito grande da parte do cliente de apontar exatamente o que ele gosta. E se você chegar para o seu cliente e falar assim, mas me fala qual é o seu estilo. É muito difícil você ter um cliente que vai saber te explicar verbalmente como é o estilo dele. Até porque é muito natural que a gente goste
várias coisas ao mesmo tempo, né? Ninguém tem um estilo só, né? É muito difícil a gente querer se encaixar, ou o mercado quer que a gente se encaixe, né? Então fica dando um monte de nome para os estilos, e tradicional, contemporâneo, clean, rústico, mas ninguém é só rústico, ou só clean, ou só contemporâneo. Boa noite, Milene, Lisane, Tanara. Então, quando você ajuda o cliente a entender o que ele gosta e colocar isso, traduzir isso de uma maneira visual, você gera um alívio para o seu cliente. Porque quando ele tem o estilo dele definido, ajuda ele lá na frente na hora de tomar decisão. E é por isso que ele contrata um designer de interiores, né? Porque ele está ali perdido naquele monte, naquele mar de inspiração que hoje em dia a gente tem, que é Pinterest, é Instagram, é Facebook, é revista, é blog, é site. Então, assim, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, e para o cliente isso é um negócio que acaba deixando ele sufocado. Então, o nosso papel é isso, é ajudar o cliente a navegar nesse mar de inspiração e pensar aquilo que tem a ver com ele e que vai funcionar para a casa dele. Então, o mood board é isso, é você dar essa enxugada, né, nesse mar de inspiração e traduzir isso num estilo que seja específico daquele cliente. Que nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando aqui é esse feminino sofisticado, né? Então vocês estão vendo aí que assim, vocês que são da área, vocês batem o olho aí, vocês sabem, vocês já entenderam tudo, né? Então assim, a gente está falando de feminino, então assim, tem estampa floral, mas não é um floral frufruzinho. Porque também quando a gente fala feminino, se eu tivesse só falado assim, o estilo do meu projeto é feminino. Poxa, pode ser tanta coisa, né? Pode ser que eu esteja falando um feminino romântico, frufruzinho, um feminino rosa chiclete, né? Ou um feminino super sensual. Mas não, aqui quando a gente junta a imagem com o verbal, fica muito claro, boa noite, Sandra, que o que é esse feminino? É um feminino mais orgânico, é um feminino porque tem floral, mas ele é um feminino sofisticado porque ele está trabalhando com formas mais retas, mais limpas, que essa foto que tem o ambiente está mostrando, né? A própria escolha de texturas que eu coloquei aqui no moodboard já dá essa sensação da sofisticação. Então, é importante você fazer essa. E vocês veem que não são muitas imagens, né? São poucas imagens, mas que juntas elas comunicam uma ideia, né? É uma ideia consistente. É isso que a gente quer quando a gente faz o mood board. E ajudar o cliente a olhar, porque ele vai olhar isso, ele vai entender. Ok, peguei onde ela está querendo chegar. Então, eu uso para traduzir visualmente o estilo do cliente. E uso também, claro, para definir o conceito do projeto. Porque o que eu quero? Eu quero que o cliente aprove a minha ideia, né? A gente está vendendo uma ideia para o cliente. E eu quero que ele aprove a minha ideia de primeira. Eu não quero ficar indo e voltando 1000 vezes com várias ideias. Será que é por aqui? Aí o cliente fala, não sei. Aí ou então se apresenta mais de uma ideia e fala, olha, tem essa ideia, mas tem essa ideia. Eu sou contra, porque o cliente veio para você ajudar ele a definir isso, né? Então, quando você não é assertivo na tua apresentação, você perde a chance de ajudar o cliente de primeira, né? E de resolver o problema de primeira. E isso é que leva ao vai e volta de estudo preliminar 1000 vezes. Oi, Andréa, boa noite. E que faz a gente perder dinheiro, né? Então, definir o conceito de um projeto. Por quê? Daí isso leva para o papo do porquê que o moodboard, então, me ajuda a economizar horas de projeto e me faz ganhar mais dinheiro. Bom, a gente cobra um preço fechado pelo projeto, né? Então, se você trabalhar 10 horas ou 60 horas naquele projeto, você vai ganhar o mesmo dinheiro lá. Sei lá, R$500, R$1.000, não sei, depende de quanto que você cobra. Mas, assim, por mais que você tente fazer um cálculo antes, estimativa de quantas horas você vai dedicar àquele projeto e cobrar mais ou menos o valor da sua hora, a verdade é que a gente sempre acaba dedicando mais horas ao projeto do que o que a gente estimou. Até porque a gente ama o que a gente faz, a gente se empolga e acaba, né, indo na onda do projeto. Então, assim,
Isso acontecia comigo pra caramba no começo. Eu me empolgava, gastava horas ali pesquisando. Quando eu vi, eu já estava fazendo layout, já estava pesquisando o mobiliário, já estava lá na frente vendo a luminária, o detalhe do tapete, não sei o quê. E o cliente nem tinha aprovado ainda o conceito do projeto, né? Então, e aí o que acontecia? Quando o cliente falava assim, não sei se eu gostei muito dessa paleta de cores. Putz, desmorona tudo. Aquelas horas todas que eu usei, que eu trabalhei e que eu fiz de pesquisa, vão por água abaixo. E vai por água abaixo toda a minha lucratividade, né? Porque vou ter que refazer tudo aquilo. Então, em vez de eu ter gasto 10 horas no projeto, eu vou gastar 20, 30, né? E aí o que acontecia é que eu ganhava menos de 10 reais por hora de projeto. Então, não faz sentido nenhum. A partir do momento que eu comecei a usar o moodboard para amarrar o estilo do cliente, definir esse conceito. Quando eu chego, a primeira coisa que eu apresento para o cliente é o moodboard. Então, eu testo o conceito do projeto antes de partir para essa segunda etapa de fazer layout e de definir material, definir revestimento, fazer pesquisa de mobiliário, né? E é isso que me faz ganhar mais dinheiro. Então, como que eu uso esse moodboard para vender a minha ideia de primeira, né? Todo mundo faz briefing, né? Todo designer de interiores faz briefing. Não só, todo designer faz briefing, né? Então, assim, se você for contratar alguém para desenhar o seu website, ele vai fazer um briefing, né? O que é o briefing? É uma entrevista onde você faz perguntas que vão te ajudar a conhecer aquele cliente para você conseguir fazer um projeto que vai atender as necessidades dele. Então, assim, a maneira de fazer briefing varia para cada profissional. Eu hoje faço, a maioria dos meus projetos são projetos online, então eu uso muito entrevista por escrito, eu tenho um questionário que eu mando para o cliente responde, devolve para mim. Às vezes eu faço um Skype, uma conversa, um bate-papo por Skype antes, às vezes não faço, depende do cliente, tem cliente que responde tudo e prefere não fazer o Skype. E eu sempre peço também imagens de referência. Então, assim, se o cliente já tem uma pasta no Pinterest, eu peço para ele me mandar. Se ele já guardou um monte de imagenzinha de referência de coisas que ele gosta, eu peço para ele compartilhar comigo também. E é o briefing somado a essas imagens de referência que vão me dar as informações que eu preciso para montar o moodboard, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Opa, peraí. É isso que eu queria mostrar. Então, clientes diferentes, moodboards diferentes. Vocês vão ver, eu vou mostrar agora 2 exemplos reais também de projetos meus recentes, que são completamente diferentes. Então, assim, aqui a gente está falando de um casal super jovem, urbano, né? Estão morando em São Paulo, e que queria um ambiente jovem, descontraído, urbano e com essa pegada, com essa coisa, essa vibezinha escandinava que está na moda, né? Era isso que eles queriam. Então, a partir daí eu criei esse moodboard, defini a paleta de que onde você bate o olho, você já vê que tem uma paleta de cores que está definida aí, né? Você já vê também estampas, né? Texturas. E aí você já tem uma mistura, né? Tem esse chandelier mais clássico, bem elaborado, que contrasta com as formas geométricas do tapete, da estampa chevron, né? Então, tudo isso já te dá uma ideia de, putz, entendi onde ela vai chegar aí com isso. E o cliente bateu o olho e falou, pô, é isso, vai com tudo. A partir do momento que ele falou, é isso, vai com tudo, aí é que eu fui atrás de procurar aonde que eu vou colocar a estampa chevron, né? O chandelier eles já tinham. Então, eu só introduzi um elemento que eles já tinham, trouxe para dentro do moodboard, né? Até para isso ficar mais familiar para o cliente. E aí que eu fui atrás de procurar qual era a mesa de centro. A gente sabia que ia usar uma base neutra, né? Como tá nessas imagens aí. É uma base neutra, então estamos falando de sofá cinza, estamos falando de parede cinza claro, né? E a partir daí é que eu fui definir os revestimentos, fui definir os objetos decorativos, fui definir o mobiliário. Agora, se você olhar, isso aqui é um outro moodboard de outra família, né? Então, assim, o briefing que eu recebi aqui foi totalmente diferente do briefing que eu recebi lá. O briefing que eu recebi aqui foi assim, enquanto lá era um casal jovem, urbano, aqui era um casal um pouco mais velho, já com filhos adolescentes,
morando em condomínio fora da cidade, uma vida mais tranquila, uma galera mais clássica. Uma das coisas que eu ouvi no briefing foi assim: meu marido é muito clássico, eu não quero perder isso, mas eu estou incomodada porque a minha casa está muito careta. Então, tudo isso me ajudou a montar uma proposta que era clássica, mantinha essa coisa clássica, mas que trazia uma pegada contemporânea, uma coisa mais divertida, né? E mais jovem também, porque coitados desses filhos adolescentes morando no mausoléu, né? Então, assim, mas eu só consegui montar esses dois moodboards que são tão diferentes porque os briefings são diferentes, são famílias diferentes, são necessidades diferentes, né? Agora, vocês vejam que eu usei a mesma estrutura, praticamente, para os dois moodboards, né? Então, mais ou menos a mesma quantidade de imagem, a mesma disposição das imagens, né? Tem textura, tem paleta de cor, tem mobiliário, né? É importante também a gente perceber e prestar atenção no quais são essas imagens que a gente vai trazer, que vão traduzir esse conceito que a gente está querendo para o projeto, né? Então, gente, se você tiver feito uma boa leitura do seu cliente, e eu super recomendo que você faça isso, se você não ficou satisfeito com a entrevista de briefing, faz uma segunda, entendeu? É muito importante que você faça uma boa leitura do seu cliente. O moodboard vai ter um impacto emocional enorme, porque a hora que você mostrar isso daqui para ele vai se ver ali. Ele vai ver a personalidade dele traduzida, ele vai ter um misto de prazer e alívio naquele momento. Ele vai falar, essa pessoa me entendeu, né? Ufa, era isso que eu queria. E ao mesmo tempo vai ficar super animado, porque vai conseguir vislumbrar a casa dele que hoje ele não está muito feliz, como é que vai ficar depois que você terminar o projeto. Então, assim, o que você vai conseguir nesse momento é um cliente feliz e um projeto aprovado, que é tudo que você quer, né? Que é aprovar o seu projeto o mais rápido possível, com o menor tempo possível, né? Com o menor tempo de horas trabalhadas possível, para você depois poder ir para o detalhamento, né? E gastar tempo naquilo, nesse detalhamento que a gente sabe que, putz, pelo menos para mim, eu acredito que para vocês também, seja a maior parte do projeto. A Milene está perguntando onde eu posso acessar mais sobre o seu portfólio. Parabéns pelo trabalho. Milene, meu portfólio tá no Pinterest, que é tudo meu é meu estilo decor, você vai achar. O blog é meuestilodecor.com.br, você me acha no Pinterest como meu estilo decor, no Instagram como meu estilo decor, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Estou fazendo uns vídeos agora no YouTube. Esse vídeo vai para lá depois. Sempre como meu estilo decor, tá? Lá eu falo sobre o coaching que eu faço para clientes finais. A Liara tá falando, o moodboard é legal ser feito pro projeto completo da casa ou por ambiente? Isso é uma pergunta legal, né? Se você estiver fazendo um projeto só para um ambiente, eu já foco o moodboard naquele ambiente que eu estou trabalhando. Agora, se o cliente tiver me contratado para um projeto mais amplo, de, por exemplo, reformular o apartamento inteiro, aí eu faço um moodboard do projeto como um todo, né? Então, assim, para dar uma ideia para o cliente desse mood, né? Dessa atmosfera, o clima que a casa dele vai ter. E depois, que eu acho que é bacana, faz outros moodboards menores, mais simples, por ambiente. Porque cada ambiente você vai fazer, né? Apesar da casa ter uma linguagem comum, cada ambiente você vai acabar tratando diferente. Porque o mood no quarto de dormir, ele tende sempre a ser uma coisa mais relaxante, mais intimista do que um mood, por exemplo, de uma sala de família, onde você vai conviver com seus filhos ou vai trazer amigos, né? Então, por isso é legal você fazer um mood board separado também por ambiente. Bom, vamos lá. Então, cliente feliz, projeto aprovado, que é tudo que a gente quer. Aí agora eu vou falar para vocês de 3 jeitos de fazer o mood board. O primeiro, que é o mais simples, né, é o Pinterest, que eu acredito que vocês já usem o Pinterest, né? Se não usam, pelo amor de Deus, para ontem abrir uma conta no Pinterest. Primeiro, porque se você tem um blog, o Pinterest é um super gerador de tráfego para o seu blog.
Hoje em dia, o Pinterest já traz mais tráfego para o meu blog que o próprio Facebook. Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa, porque ela é totalmente visual. E ela, além de ajudar você com essa coisa do tráfego, ela te ajuda a conversar com o seu cliente. Então, eu sempre pergunto para o cliente, você já tem painel no Pinterest? Você tem conta? Tem painel? Se o cliente tem, eu peço para ele compartilhar a pasta comigo e eu procuro ir pinando na pasta dele com comentários perguntando, você gosta mais dessa imagem ou dessa imagem? Procuro, dentro do conceito que eu já estou imaginando na minha cabeça, colocar imagens e, por exemplo, aqui, ó, aqui é um exemplo real de um casal que eu fiz um projeto. Esse aqui é o mood board, o painel no Pinterest referente a esse projeto. Vocês estão vendo que aqui está misturado. Tem imagem de quarto, tem imagem de sala, porque eu estava fazendo o apartamento inteiro. E eles queriam o mesmo clima para o apartamento inteiro. Então, e o clima era esse, era tudo super neutro e muita textura, né? Então, mas aí eu postava coisas do tipo, ó, vocês preferem um tudo neutro com essa pegada mais gráfica ou vocês preferem um tudo neutro com essa pegada mais rústica? E assim eles me ajudaram, foram direcionando, porque também se você só pergunta isso para o cliente, sem mostrar nenhuma imagem, você prefere mais gráfico ou mais rústico? O cliente não sabe do que você está falando. Quando você mostra a imagem e fala, esse ou esse, número 1 ou número 2, ele vai te apontar, esse. Pronto, ele não precisa ficar queimando o neurônio, ele vai só te mostrar o que ele gosta mais, é intuitivo, né? E isso te ajuda a entender o gosto daquele cliente, porque tem cliente, gente, que não consegue explicar o que gosta, né? E aí você fica lá ferrado, gastando horas e horas de trabalho. Tanara, já vou responder a sua pergunta, tá? Por falar em blog, você acha viável ter um blog, né? Você tá falando. Eu respondo no final, só pra gente não perder o fio da meada aqui do moodboard. Então, o Pinterest é um jeito de você fazer um moodboard, tá? Você tá olhando aqui, você já tem uma ideia do clima. O segundo jeito é você usar uma ferramenta digital para fazer o moodboard, que é o que, nesse caso aqui, todos esses exemplos que eu mostrei, esse meu, eu sempre faço meus moodboards numa ferramenta chamada Canva, chama canva.com, que é eles falam que eles transformam qualquer leigo em um designer gráfico. Os designers gráficos devem arrancar os cabelos quando ouvem isso, mas a verdade é que eu que não sou designer gráfico, esse troço me ajuda pra caramba, porque eu consigo fazer uma coisa que fica bonita visualmente, mesmo sem eu ter todo o conhecimento do designer gráfico. Claro que quando eu comecei, os moodboards não ficavam assim tão bons, né? Mas hoje em dia eu já tenho um pouco de domínio da ferramenta, eu já fiz muita coisa que eu não gostei, então eu já sei o que fica bom, o que não fica. Mas se você não quiser usar o Canva, você pode usar o PowerPoint, você pode usar aquele PicMonkey. Tem um monte de ferramenta que você consegue fazer colagens, né? CorelDRAW, Photoshop. Eu gosto do Canva porque ele é muito fácil de usar, agora ele já está até em português, eu super recomendo. E, gente, nada substitui o jeito old school de fazer moodboard, que é botar a mão na massa, pegar os materiais, as texturas, é você trabalhar, pegar amostra de tecido, amostra de leque de tinta, recorte de revista, e você criar um moodboard ali real, né? Um moodboard vida real, que você vai ter uma colagem, porque quando você põe a mão na massa e faz um moodboard analógico, né, em contrapartida com o virtual que a gente viu aqui, o cérebro da gente funciona diferente quando a gente está fazendo uma coisa analogicamente. Ele faz ligações e ele cria... você aprende mais, né? Então, assim, pensa nisso, porque, assim, é que nem quando a gente faz... Hoje em dia, ninguém mais faz perspectiva ou desenho de projeto à mão livre, né, desenhando
com tinta nanquim, e depois pinta tudo, faz sombreado, e depois pinta tudo com lápis de cor. Mas foi assim que você aprendeu, né, a fazer. Se você não tivesse feito isso, quando você estava fazendo o seu curso de interiores, você não saberia fazer o digital, né? Então, assim, o mood board é a mesma coisa. Se você não aprende como é que funciona essa colagem, como é que você harmoniza essas imagens, como é que você primeiro faz toda uma seleção, depois faz a edição dessas imagens. Quer dizer, é tão importante você capturar as imagens quanto depois saber separar o que não tem a ver, né? Se você não aprende a fazer desse jeito que eu estou chamando aqui de old school, se você não aprende a fazer o mão na massa, você não vai conseguir fazer bem o digital. E isso não vai funcionar. E eu estou falando tudo isso porque eu estou, no dia 28 de setembro, eu vou fazer, eu vou fazer uma oficina de mood board, mão na massa, aqui no Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro. Tá? Isso aqui é uma foto de uma oficina real que eu fiz lá em São Paulo. Eu costumo fazer, eu já fiz muitas oficinas para clientes que querem aprender, querem descobrir o seu estilo de decoração. Então elas me chamam, eu vou lá na casa delas, ou então já fiz algumas oficinas também, a gente fecha um espaço e a gente vai um grupo pequeno e eu ensino essa pessoa que não é designer de interiores a descobrir o seu estilo. E é super divertido, o resultado é muito legal. A gente sempre no final faz uma leitura de cada um dos mood boards. Só que agora eu vou fazer uma focada e voltada para designers de interiores e arquitetos que querem aprender a usar a ferramenta, que ainda não usam e querem aprender a usar a ferramenta no seu dia a dia de trabalho. Eu fiz o Mini Niterói há uns 3 meses atrás, que foi bem legal. Tinha, acho que 2 arquitetas e 5 designers de interiores, uma galera que estuda lá em Niterói. E aí agora a gente vai fazer aqui no Rio, na Zona Sul. E eu queria convidar vocês para dia 28. O que é que vai acontecer nessa oficina? Primeiro que ela é uma oficina mão na massa. Então eu vou ensinar para vocês como criar um mood board real ali, recortando, vou levar todo o material. Você vai criar o seu mood board, vai levar o seu mood board para casa. E depois que a gente trabalha, gastam, né, cada um mão na massa, então assim, a gente vai ficar horas, primeiro, levantando todas as imagens, fazendo pesquisa de imagem, depois criando o mood board, fazendo a colagem do mood board, e depois a gente dedica um tempo a fazer uma leitura, entender que tipo de clima, que tipo de atmosfera cada um dos mood boards está transmitindo. Por que isso é importante? Porque não adianta nada você fazer um mood board e depois não saber explicar para o seu cliente o que é que aquilo ali quer dizer e por que aquele mood board está transmitindo aquelas sensações, né? Então a gente também precisa dar nome aos bois, saber usar o verbal para comunicar aquele resultado visual. Então ele precisa ser bonito esteticamente, mas precisa comunicar o que a gente quer, porque senão não tem o efeito final desejado, que é vender o projeto, né? E partir para a próxima etapa, economizar horas de projeto e fazer a gente ganhar mais dinheiro. E você vai levar o seu mood board com você. Vai ser uma oficina de 4 horas, no dia 28 de setembro, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente ainda não tem o local, porque as inscrições ainda estão abertas, então vai depender do tamanho do grupo que a gente vai conseguir fechar, mas não vai ser um grupo grande, porque senão eu não consigo dar atenção individual que a oficina merece e exige. Então, para fazer a sua inscrição, bom, o investimento são R$ 260, mas se você fizer o pagamento à vista, você ganha 10% de desconto no depósito ou pode dividir em 5 vezes no cartão de crédito. Para fazer a sua inscrição, você vai no atriumcursos.com/moodboard. Mas eu vou colocar o link também aqui nos comentários para vocês poderem ir lá, olhar. A Liara está perguntando, que legal, em São Paulo não vai ter? Então, Liara, em São Paulo, se você quiser juntar um grupo, eu tentei fechar uma turma em São Paulo agora em julho que eu tive aí, mas eu não consegui fechar a turma, porque eu preciso de pelo menos 6 pessoas para a gente fazer o curso, para ficar bacana, né? Para ter volume e ter troca, senão fica meio vazio. E eu não conseguia 6 pessoas. Se você juntar seis amigas aí
e quiser fazer, eu vou com o maior prazer para São Paulo, eu arrumo um lugar, ou a gente pode fazer num play, eu já fiz muito isso, assim, na área gourmet do prédio de uma cliente, entendeu? Então, assim, a gente arruma um lugar, eu arrumo um lugar, a gente faz aí, me manda uma mensagem aí por aqui pelo Facebook mesmo, ou um e-mail, e a gente troca uma ideia, vamos fazer. A Tanara tá falando que pena, eu estava aí no Rio na semana passada. Tanara, a ideia é que a gente consiga fazer essas oficinas com maior frequência, né? Por isso que eu estou fazendo a divulgação. Essa vai ser a nossa primeira oficina de moodboard aqui no Rio, junto com o pessoal da Atrium Cursos, que é a Cristina Reis, que foi minha professora no curso de Design de Interiores no Senac. Então, ela que está sendo a minha parceira aí nessa oficina que a gente vai fazer aqui no Rio. Então, vocês estão super convidados. Eu acho que assim, o preço está bem razoável. São 4 horas, eu vou levar todo o material. Vocês vão sair de lá com o seu moodboard pronto. É mão na massa mesmo. A gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o processo de trabalho do designer. É muito legal. Eu super recomendo. Bom, eu adoro fazer, né? Então, para mim é sempre um prazer, uma diversão. Então, agora eu vou voltar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí que eu vou respondendo. Eu vou só voltar para responder a pergunta da Tanara, que ela falou se eu acho que é viável ter um blog. Tanara, isso é um assunto para um outro curso, né? Que eu até também já estamos pensando nisso. Porque o que aconteceu? Eu criei o blog, o meu estilo Decora, em 2013, com o objetivo de desmistificar o design de interiores para quem não é designer de interiores, para o público em geral, para as pessoas se sentirem mais seguras e até poderem decidir se querem ou não contratar o serviço de um designer, mas saber do que a gente está falando, né? Porque eu acho que assim, as pessoas ficam, é caro, eu não preciso de ajuda, porque elas não sabem como funciona o processo. Então a minha ideia é essa, explicar como funciona o processo para dar segurança e as pessoas poderem, porque eu acho que todo mundo ganha, né? O mercado cresce, a gente tem mais trabalho, então foi por isso. Só que com o passar do tempo e com o sucesso do blog, eu comecei a receber muita pergunta de colegas, né? Outros designers de interiores e arquitetos que me perguntam, pô, mas como é que você faz o blog? Mas você também tem mídia social ou só tem o blog? Vale a pena ter blog ou se eu tiver só um Instagram já funciona? Você usa um moodboard? Como é que é o seu processo de trabalho? Então, aí eu trabalho sozinha, né? O meu estilo decor é a Simone, né? Então eu faço tudo sozinha. E assim, eu adoro as duas coisas. Eu adoro fazer projeto e eu adoro ensinar também o que está funcionando. Então, eu acabei criando um grupo fechado aqui no Facebook que se chama Designer de Interiores Conectado, que é onde eu ando compartilhando o meu processo de trabalho, as coisas que eu faço que dão certo. Lá já falei de moodboard. Daí, a partir disso, é que estão surgindo essas ideias dos cursos, né? Então, o primeiro vai ser essa oficina de moodboard. Provavelmente eu vou fazer um outro falando mais de mídia social e de blog. Mas, de cara, eu posso te dizer o seguinte. O blog não você está no grupo, Tanara está no grupo do Designers Conectados. Eu não acho que você ter um blog é obrigatório. Você pode ter... o importante é você se comunicar, criar conteúdo e se comunicar com o seu cliente, né? E isso você pode fazer através das mídias sociais. Qual é a desvantagem de fazer nas mídias sociais? É que o Instagram, a sua conta que está lá, ela não é sua, né? O Facebook, a sua conta que está lá, não, essas contas não são suas, elas são do Mark Zuckerberg, né? Se amanhã ele resolver que ele vai te cobrar um aluguel para você estar lá, você está nas mãos dele. E o blog não, o blog é seu, né? Então, quando você direciona o tráfego para o seu blog, você está direcionando o tráfego para um território que você domina, né? Então, tem isso. Por outro lado, manter um blog é super, super trabalhoso. Então, você tem que pesar se você está afim dessa dedicação total a você que o blog exige. Mas isso é um assunto meio longo e que merece, assim, ser mais elaborado. Eu vou fazer um videozinho sobre isso, foi bom você ter falado, e coloco lá no grupo, no Designers de Interiores Conectados. Quem quiser, quem não está ainda no grupo e quiser entrar, só entrar lá, facebook.com/designer de interiores conectados, ou procura lá na barra de busca e
pede para entrar que eu aprovo. Então, pessoal, eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, porque eu quero muito fechar esse grupo da oficina de moodboard aqui no Rio. E a ajuda de vocês é fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aí, por favor, na barra de comentários que eu vou responder todo mundo. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, eu vou fazer uma outra turma, vou fazer de novo essa mesma apresentação. Então, se quiserem também convidar os amigos, os colegas que não puderam ver. Oi, Alessandra, convidem, porque eu vou repetir tudo isso que eu falei aqui. Porque no dia 28, que é na quinta-feira, já é a oficina, tá bom? Então, ó, super obrigada, meninas. Beijo enorme. Boa noite.